vocês estão aqui, fazendo companhia nessa oficina. Vamos começar a falar, então, sobre assumir consequências, gente. Quero que vocês reflitam comigo. Bom dia, Thaís. Que vocês reflitam comigo um pouquinho sobre esse tema, que eu acho ele tão importante e acho que ele faz parte da nossa rotina e passa desapercebido, né? Então, vamos refletir para a gente começar a colocar consciência em cima de consequências, como a gente participa. Então, acho que cada uma pode refletir primeiro se assume consequência, né? Se para você, você assume consequência, tá? Acho legal a gente começar com essa reflexão. Como a gente percebe que assume consequência? E eu estava lendo o noticiário, já tem alguns dias, né? Com esse tema, eu fico lendo o noticiário e percebendo como as consequências estão ali o tempo inteiro, né? Das escolhas de cada um. Eu vi ali que o ex-presidente nos Estados Unidos agora vai ser confrontado por um tribunal, chamando ele para as consequências dos atos, né? E lembrei da minha vida de advogada, como a gente busca advogado para se esquivar das consequências. A maioria das pessoas não busca para equilibrar e para assumir. Estou aqui, eu quero assumir as consequências dos meus atos diante da lei. Não lembro de ter visto ninguém fazer isso. A maioria busca para se esquivar. O que é possível fazer? Errei, e o que é possível fazer aqui? Então, o que significa assumir consequências, né? Eu mandei para vocês um recadinho que eu acho que é bacana para começar a gerar esse movimento interno, né? Saio daqui, vou para o trabalho, no carro, dirigindo, atendo o celular e acabo atropelando uma mãe e um filho que ficam em estado grave. Dá para a gente perceber o que acontece com a gente, né? Dá para a gente perceber se isso acontece realmente comigo, o que significa isso, né? Se um filho nosso comete um crime, qual a nossa tendência, né? Aonde está a nossa tendência? Aí você começa a perceber o que pede para você assumir consequência. Que força, que tipo de sintonia, que tipo de verdade pede que você assuma consequências, né? Então, eu quero caminhar um pouquinho com vocês nessa direção hoje. Então, gostaria de saber como foi para vocês. Eu até escrevi um outro exemplo, deixa eu trazer para vocês, porque eu acho legal. Eu também, uma segunda-feira, imaginem, né? Eu, na segunda-feira, recebo a ligação de um advogado falando que eu herdei uma fortuna. Um parente distante faleceu e eu sou a herdeira mais próxima. Então, uma consequência quase compulsória, né? Eu sou a herdeira, e agora? Isso tem uma alegria de imediato, mas tem consequências em herdar algo assim tão grande, que vai se mostrar no tempo, né? Eu lembro que algumas pessoas leem tudo isso como, nossa, que azar, nossa, que sorte, nossa, que azar, nossa, que sorte. Conforme vêm as circunstâncias, a gente vai lendo, né? Julgando, fazendo julgamentos. Mas o que realmente está por trás de cada circunstância? Assumir consequências requer uma dose de compreensão de uma dinâmica mais profunda da vida, né? Tem muitos fatos e acontecimentos que a gente acha que está no controle, mas tem muitas dinâmicas ocultas acontecendo, né? Eu acho importante a gente falar sobre isso para aprofundar a nossa reflexão. Então, quero saber de vocês, como é essa questão? Como é assumir consequências para vocês? Alguém, quando leu o tema, se indagou, refletiu? Cláudia foi minha inspiração para o tema. Vou confessar aqui,
porque foi bem bacana ela diante de uma escolha, né? E a gente perceber como a gente tem medo, medo de fracassar, medo das consequências dos nossos atos, das escolhas, como os outros vão receber, né? Como vão reagir. Então, ela foi a minha inspiração para esse tema. Vamos voltar. Sim, sim, Thaís. Essa escolha de arcar com as consequências é algo assim bem profundo. Eu perdi uma amiga faz uns 2 meses com câncer de pulmão. Já tinha metástase e tudo, né? E um dia eu estava conversando com ela e ela disse assim para mim: eu fumei a vida toda e agora estou pagando um preço. E que não me encham, eu vou continuar fumando. Então, eu acho que é uma questão, assim, muitas vezes, de responsabilidade, me parece, né? Eu fiz, eu assumo. Já agora estou com uma outra pessoa na mesma situação e não quer nem falar do assunto. Então, a gente não sabe o que vai na cabeça das pessoas, né? Mas a postura dessa minha amiga, eu fiquei, assim, surpresa quando ela me falou, sabe? Ela disse: não tem que ninguém ter dó e nem eu parar de fumar. Eu vou fazer o que eu quiser. Eu fiz isso a vida toda, assumo as consequências. Então, isso Acho que está em vários você levantou uma palavra bacana, que eu acho que tem relação, responsabilidade. Uhum. Responsabilidade. Oi, Cláudia. Bom dia a todos. Quando o tema veio, a primeira palavra que veio na minha cabeça foi essa, responsabilidade. E eu comecei a refletir sobre a responsabilidade e as premissas, né? Porque a gente tem posse, propriedade e responsabilidade. E como que eu vou ter posse e propriedade de algo que eu causei, né? Então, se a gente, aquela palavra difícil ali, ela me dava um ruído também, sabe? Quando você colocou, como é difícil, né, assumir. Eu refleti assim, primeiro, a gente tem um trabalho, né, de assumir essa responsabilidade perante um mérito de receber essa fortuna, consequências, e também sobre, né, os dois exemplos que você trouxe, ter causado um dano a alguém, né, também tem consequências. Se a gente analisar isso, as consequências são praticamente iguais, né? Aqui que perante um olhar mais profundo, como eu vou fazer com isso? Que é se responsabilizar. Tomar posse tanto dessa fortuna como dessa consequência, né, desse ato. E, e assumir, né, ter propriedade disso. Porque quando a gente traz ali, que o que me traz as premissas e a palavra difícil, que eu fiquei refletindo sobre isso, eu percebo dentro do meu caminho a responsabilidade, ela foi mais, né, ainda é trabalhosa, porque eu vou com medo do julgamento. Então, o julgamento, para mim, me toma né, dentro dessa consciência que eu já tenho. E quando eu vejo que eu tenho medo de ser julgada, é onde me pega que eu não, né, ainda não assumi essa posse, propriedade e responsabilidade. E aquilo tudo já é meu, né? Aqui dentro desse caminho a gente vê essa dinâmica inteligente do fluxo, como ela mostra. Quando ela mostra, eu já estou com posse, propriedade e responsabilidade sobre isso. Ela já trouxe, né? Agora, eu percebo que dentro do meu caminho, eu fico assim, olhando para aquilo tudo, tendo tanta clareza, né, que são os benefícios ali, eu tenho clareza, porém, por trás vem aquelas vozes que são o julgamento. Ainda há medo do julgamento, né? E esse medo desse julgamento me impede
de assumir as consequências, né? Então, isso me trouxe essa reflexão desde o dia que você colocou o tema, e eu até me preparei um pouco aqui para vir falar. O empate entre essa responsabilidade e o julgamento, né, que eu percebi. E aí essa palavra difícil, né? Difícil, doloroso ser julgado e difícil, né, assumir. Mas dentro dessa dificuldade, acho que há trabalho, é trabalhoso, né? E aí, quando é trabalhoso, a gente pensa assim, então aqui dentro desse trabalho eu tenho um caminho. E é esse caminho que aí eu vou tendo cada vez mais discernimento do que eu vou fazer com isso, cada vez... E de que lado eu estou daí, né? Que são 2 estados. De que lado eu estou? Eu vou estar perante, né, a algo que eu estou fortalecido. Então, esse é o trabalho que muitas vezes a gente pensa, é difícil. Mas não é difícil, né? Vem uma leveza, como o Carlos nos ensina, essa leveza e parte de nós. Tem algo que eu tenho que fazer, por isso que parece que fica difícil. Não dá mais para eu delegar, como você trouxe, né? Leva para um advogado, assume isso para mim. Então, é meu. Acho que era isso que eu queria compartilhar um pouco com vocês. Sim, está correto. Então, por que é difícil? Porque a gente se sente ameaçado, né? Em algum nível. Existe uma ameaça em algum nível onde gera medo. E aí a gente vai se defender e vai querer controlar a situação. É natural. Então, o que é bacana? Você trouxe uma coisa legal. A gente se dá conta que isso atua. Isso que eu acho mais importante, a gente se dá conta que essa dinâmica existe, exatamente como a Cláudia se deu conta, como a Leila se deu conta. Olha, eu tenho medo realmente de assumir aqui, eu me sinto ameaçada na minha imagem, na minha imperfeição, né? Nas minhas fraquezas, aqui em estar errada. Então, aqui a nossa imagem construída, idealizada, ela é ameaçada. Então, quantas coisas a gente precisa sustentar um filho, né? Um parente que comete algo, as consequências, muitas vezes, que carregam gerações daquele ato. Então, como isso toca todo mundo e como a gente reage, como toque reage, né? Então, você está falando da força interna para poder ter força de ordem, né? De poder realmente escolher, ter responsabilidade de tomar. A Thay colocou aqui como forma de esquiva assumir a justificativa, sim. Eu vou ler aqui, né, porque o vídeo está gravado. Eu percebo no dia a dia a prática da justificação como forma de esquiva para assumir as consequências. Por outro lado, reconheço os efeitos na realidade quando eu consigo realmente assumir as consequências. Isso é importante, tem uma força especial, né? Tem algo também como assumir a mim mesma e a minha humanidade. É isso, exatamente. É assumir a nossa fragilidade como humano, a nossa imperfeição, né? O nosso medo de não pertencer, como a Leila falou, né? O julgamento. E é bom a gente também observar como julga, né? Quando lê um noticiário, quando vê como a gente também tem a mesma característica, né? Então, essa autopercepção ela é muito importante dentro do processo, para que a gente consiga observar primeiro a nós, né? O que acontece quando a gente precisa. Eu quero aprofundar um pouco mais com vocês, todo mundo aqui está na Synergy, né? Eu quero trazer para vocês uma experiência. Eu estava levando meu pai no aeroporto há uns anos atrás, e quando a gente estava indo, vários carros estavam dando sinais que estavam querendo atingir o meu, sabe? Assim, tirando fino, sabe aquela coisa que você percebe uma dinâmica acontecendo? Eu até comentei, falei, pai, olha que estranho. Todo mundo querendo bater o carro comigo. Falei brincando assim, né? Falei, olha, cada fina. E aí tá andando, seguimos rindo, conversando. Aí fechou um sinal no laranja
e eu parei no laranja. Quando eu olho no meu retrovisor, vinha um carro numa velocidade, lá naquela avenida que vai para o aeroporto, alta, e ele não deu conta de frear. Ele bateu com tudo na minha traseira. Eu tive PT, gente, foi perda total do carro. Eu e meu pai não aconteceu nada, gente. Não, o carro nem, talvez porque eu vi, né? Então eu tive condições de sustentar, mas não aconteceu nada com nós dois. Mas o carro teve perda total. Então, assim, quando eu penso nessa situação de uma maneira muito limpa, sem julgamento, né? E engraçado porque e o outro condutor do veículo, a gente entrou num acordo em questão de minutos. Não, tá bom, assim, assim, chamou o BO, foi tudo muito rápido. É assim, sabe assim, é uma coisa foi uma circunstância bem estranha, e não foi ruim porque desdobrou, teve consequências na minha vida, né? Esse carro, ele teve um significado importante para mim, então ele gerou uma consequência emocional para mim bem interessante. Então vejam como as circunstâncias, eu sempre falo, até que ponto nós somos responsáveis de causas exatamente por tudo que acontece? Será que a gente é responsável pela causa ou às vezes a gente é responsável pela forma como aborda a situação? Então, a gente participa de causa, efeito, consequência, causa, efeito, consequência. Estou causando, tem efeito e consequência o tempo inteiro. Então, a gente percebe que tem muita coisa que acontece que não é você o causador. Por exemplo, naquele compulsório que eu falei da herança. Existia algo, né, que gera e bate em mim, né? Bate em mim. E aquilo, a forma como eu abordo, eu posso me esquivar, né? Eu poderia ter falado que só o outro era culpado, mas ali, aquela circunstância chama a gente para refletir aonde atua a lei de causa e efeito, em que nível ela atua, como a gente percebe ela atuando no nosso dia a dia, se tem uma justiça ou algo que equilibra a vida, né? Que busca esse equilíbrio dinâmico, essa grande inteligência, como a gente participa dela? E o que acontece quando eu me sinto culpada? O que acontece de fundo com uma pessoa quando ela decreta uma sentença de culpa? Tem muita gente aqui que tem culpa crônica. Culpa crônica é uma culpa que a gente carrega, não tem consciência qual a causa, mas a gente se sente culpado assim ao extremo, ao extremo. E já foi decretada a sentença e a gente só está executando e se mostra na sabotagem. Então, olha quanta causa, efeito, consequência, causa, efeito, consequência. Como a gente pode participar dessa grande lei que atua, né? E até que ponto é o nosso movimento, nós somos os causadores, como a Thaís deu exemplo, né? Aqui eu estou escolhendo ter esse ato, sei das consequências, mas quero continuar tendo esse prazer, né? E pago as consequências. O que é certo ou errado aqui, né? Tem muita gente que fuma e não tem consequência, tem outras pessoas que têm. Então, cada um aqui, estou falando no sentido que a Thaís falou, né? Pode ter outras, mas aqui cada um pode observar essa causa, efeito e consequência e qual é o nível que nós estamos participando e o nível que a lei atua e como a gente participa nesse nível. Não sei se eu consegui trazer para vocês um outro nível de reflexão sobre esse tema, que eu acho importante a gente perceber, né? Tem um outro conto indiano que eu gosto muito, que ele fala sobre isso, sobre um mestre em um mosteiro, né? Onde aparece uma moça com a mãe, e a mãe falando que ele era o filho, que a filha estava grávida, e ele era o pai daquela criança, né? Olha que interessante. Ele falou, ok, não tinha nada a ver com ele. A moça estava grávida de um outro rapaz, só que ela falou que ele era o pai. E o mestre ali daquele mosteiro falou, ok,
realmente a mulher teve o bebê, acho que vocês já leram essa história, teve o bebê, levou para ele cuidar, ele cuidou durante anos daquela criança, exatamente como a história se mostrou para ele. De repente volta a avó e a menina, né, a mulher já, falando que cometeu um erro, ele não era o pai, e que estava levando agora o rapaz embora. Ele falou, ok, percebem? Aonde que está a justiça, a injustiça? Quem em mim se sente ameaçado do quê? Em que momento? Como a gente compreende? Eu quero realmente confrontar um pouquinho algumas coisas, sabe? Quem em mim a todo momento se sente ofendido, magoado, ameaçado? Quem realmente em mim? Quando a gente olha como as coisas acontecem, a luta, por exemplo, quando alguém se esquiva, né, de assumir consequências, dentro da lei de causa e efeito, aonde fica o equilíbrio? Ele fica aguardando o quê? Uma próxima geração? Porque a gente conhece, todos nós conhecemos pessoas que vivem muito bem, mas cometendo atos com consequências terríveis no sentido de tragédia. Mas elas estão vivendo bem. E às vezes a sociedade até corroborando para esse movimento. Então, onde estão as consequências disso? Onde fica? Em que momento faz a compensação, que faz o ajuste de causa, efeito e consequência? Vamos falar em justiça divina, não, né? Tô tocando aqui. Quem tem fé nesse nível? Quem acredita que há algo que realmente, em algum momento, ou a gente, quando toma as dores, já quer fazer justiça com as próprias mãos? Essa tendência que a gente sente às vezes, né? Eu me pego às vezes indignada e falando coisas como, né, a pessoa precisa. Quando eu me pego, eu percebo como isso me toma, né? Como me toma as dores, né? De algo, de alguém. Algo ferido fala, né? E como é fácil eu criar mais desordem, né? A minha responsabilidade de observar minha tendência e falar, aqui eu não sigo, né? Eu já observo o veneno, mas aqui eu não sigo. Então, como é essa nossa, como alguém falou aqui, essa capacidade, essa força, como a Leila falou, de poder realmente, finalmente ver aquilo que quer se movimentar através de nós, né? As dinâmicas ocultas, né? Buscando compensações, né? E a gente podendo se manter em unidade interna para propagar mais ordem diante daquilo. E é tão importante porque quando você está em potencial pleno, né, dando essa condição para o teu sistema de ordenar de forma espontânea, olha só, a gente não está indo contra nada, ao contrário, naturalmente você está dando condições de que aquela causa e efeito gere ordem, ela comece a ordenar de forma espontânea aquilo que estava travado, né? Aquilo que estava ferido, aquilo que foi interrompido no fluxo. Ele começa a ter condições de reconciliação. Então, imagina a nossa responsabilidade quando a gente lê um noticiário. É bem importante isso, porque a forma como a gente olha é a nossa influência para a realidade. Então, observem no dia a dia. Eu acho que agora a minha ideia com esse tema não é que a gente conclua nada, é que a gente passe a ter uma percepção da realidade um pouco diferente, como cada uma que falou. Eu percebo algo aqui. Olha a minha tendência, olha a tendência do outro, é uma tendência, né? Evitar o julgamento de certo ou errado, ou perceber o quanto julga, já está louco de bom, né? Então, essa minha, esse foi o meu convite aqui com vocês. Como que vocês estão aí? Alguém quer comentar algo? Eu quero, Cláudia, para fechada, porque de manhã para mim é mais complicado nessa hora. Então, Cláudia, eu acho que você atingiu, porque exatamente nesse lugar de interrogação e de certeza que eu me encontro.
E eu noto que exatamente muita coisa que hoje eu já olho, e eu já consigo de olhar diferente para um texto, para um noticiário. E às vezes diz, olha, aqui eu estou julgando, mas para. E até para ver um sintoma. E então, esse lugar, sem resposta. E eu não sei, eu queria até recomendar, talvez alguém já viu ou está vendo, tem uma série na Netflix, o Amanhã. É esse mundo, é uma entrada e uma saída nos episódios desse mundo paralelo e real. É muito interessante. Traz muito. É um mundo que a gente aqui na Synergy conhece, toca, né? Não, talvez a grande dificuldade que eu tenho de falar sobre a Synergy é porque o que eu sinto é muito maior do que eu expresso, né? Então, e esse lugar de olhar a responsabilidade sobre o fato, quando a gente está nessa serenidade, bom se encontrar quando está no momento sereno, mas quando está no turbilhão, também, né? Fazer o quê? E faz parte, né? Então, eu acho, assim, que esse tema veio com muita força nesse novo momento. Para mim, num novo momento, muito forte. Fica a dica. E com muita alegria. Eu tenho um contentamento interno. Até do que quando a Thaís falou assim, essa amiga minha, eu falo, meu Deus, que grandeza dela dizer. Talvez, eu não sei como é que ela disse, se ela disse com raiva, mas ela disse uma coisa legal, né? Ela disse para ela, isso é meu, né? É isso aí. Sim. Conforme a gente vai andando, né, voltando, como a Thay colocou, para si mesma, né, abarcando esse universo interno, a gente vai se dando conta, eu me dou, dos danos que eu causei, né? Por ignorância, por defesa, por ameaça, por medo. Eu causei muitos danos. Eu não tinha condições de agir diferente naquela época, mas eu percebo hoje os danos. Eu não posso me esquivar deles, né? Eu tenho que assumir. Isso teve a minha participação para estar onde está hoje, né? E isso gera uma força especial quando a gente consegue assumir isso e falar, sim, participei disso, né? Não sou a culpada do todo, mas eu participei. Teve a minha participação aqui diante da minha fraqueza do que deveria ter sido feito e eu não tinha força na época, né? Então, é assim que acontece. Isso é ótimo, é clareza, né? O adulto, né, que pode participar da vida de uma forma diferente, né? Mais alguém? Muito bem, gente. Então, obrigada. Depois, se vocês refletirem, querem mandar alguma coisa para mim, ok? Um beijo. Boa terça para todas. Até.